Olá, eu sou o professor Ricardo Normando e nós vamos conversar um pouco sobre a disciplina de estatística aplicada, tá? Nós temos aqui, dentro do material de vocês, muito assunto para ser abordado. No entanto, nós vamos falar neste vídeo um pouco mais sobre o enfoque teórico-metodológico da disciplina, tá? E a questão mais prática no que diz respeito ao procedimento de cálculo, eu vou dar um link para vocês no decorrer da aula, onde vocês vão poder acessar muitos cálculos feitos, né? Eu desenvolvi alguns cálculos, tem alguns vídeos aí na internet que você pode assistir e eu vou deixar o endereço com vocês, tá? O que nos interessa aqui, inicialmente, são alguns aspectos factuais, tá? Eu utilizo estatística no cotidiano, no meu trabalho, não só enquanto professor, né? Eu utilizo nas mais variadas vertentes da empresa e na educação também. A minha própria dissertação de mestrado teve um peso estatístico muito grande, da estatística muito grande, porque eu trabalhei com desenvolvimento de inteligência e eu fiz uma abordagem quantitativa. Então, eu precisei de estatística num nível razoavelmente alto, né? E por esse motivo, né, a coordenação do NEAD pediu, né, para que eu conversasse, para que eu dialogasse com vocês um pouco sobre essa ferramenta que é tão importante nos dias de hoje. Então, primeira coisa, a estatística ela nos serve dentro da empresa, tá, para escolher mercado, para escolher o segmento, tá? Então, assim, eu escrevo para alguns portais de administração e uma das coisas que a gente conversou lá nos artigos foi sobre os tipos de mercado. Então, para mim entender, e aí um dos tipos de mercado tem o mercado novo, o mercado clonado e o mercado segmentado, né? Tá? E o mercado existente, que é o mais comum. Então, quando eu falo de segmento de mercado, então eu vou abrir uma empresa. Que segmento de mercado ela vai atender? Esse segmento de mercado, ele interessa para a minha empresa? Então, você tem o seguinte, você tem, por exemplo, localidades que não têm rede de internet ainda, tá? Por quê? Porque aquela localidade, a relação custo-benefício para o empresário não funciona. Isso não foi descoberto aleatoriamente, ele fez uma pesquisa estatística para descobrir, né? Qual é o seu maior concorrente? Aí vem as análises SWOT que você deve ter visto em outras disciplinas, tá? A sua empresa tem capacidade de atender o mercado, então eu tenho que fazer um estudo sobre esse mercado para saber se a empresa tem condições de atingi-lo, né? Tá? Quanto é necessário investir, enfim. A grande questão é que a estatística ela é um instrumento coadjuvante na tomada de decisão, como você está vendo aí, tá? E nesse sentido, não tem condição de uma decisão estratégica ou mesmo operacional, tá? Você tomar sem o amparo da estatística. Uma decisão sem estatística é uma mera opinião, é uma mera suposição, tá? Então, minha empresa vai crescer, que tipo de cliente ela vai atender, eu tenho condições de atender o mercado, quanto eu vou cobrar pelo meu produto ou pelo meu serviço, tudo isso é estatístico. Como é que determinado índice de inflação, por exemplo, vai impactar na minha decisão? Ok? Então, tudo isso é analisado pelo viés estatístico. Então, se você tem uma decisão para ser tomada, e aí uma decisão ela está associada, claro, a um problema. Se você tem um problema para resolver, uma decisão para tomar, né? Nós temos duas categorias, problemas simples e complexos. Tá? Os problemas simples você resolve por mera suposição, experiência de vida, mas os problemas complexos não, você precisa de um método, e a estatística é um desses métodos. Quando você toma uma decisão complexa sem um método de tomada de decisão, você está fadado a cometer um equívoco muito grande que pode custar muito caro para a sua empresa. Tá? Então, nunca tome uma decisão complexa sem se preocupar com o estudo estatístico.
E para começar, nós vamos discutir o termo estatística e estatísticas. Eles têm, apesar de uma aparente diferença só no número, né? Um é singular, o outro é plural, mas temos uma diferença semântica aí muito forte. Tá? Quando eu falo de estatística, eu estou falando de uma parte da matemática, que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise, interpretação e utilização dos dados numa tomada de decisão. Tá? Então, por exemplo, eu peguei uma notícia aqui do Tech Tudo, para quem gosta de jogo, né? Você tem aí o Counter-Strike. Né? E aí você pode pegar a estatística do jogo ou dos jogadores, né, e entender. E aí essa estatística ela serve para o cálculo da performance dos jogadores, né? Então veja, essa estatística aí ela fala na ciência, tá? Quando eu falo que as estatísticas, só se as estatísticas estiverem certas sobre o crescimento da Índia, as estatísticas aqui eu me refiro aos dados. Tá? E aí é algo que você deve discutir, é algo que você deve pensar sobre questão de dado, informação e conhecimento. Tá? Os dados eles não têm significado básico entre si, eles são a matéria-prima da informação. Então a estatística, o que ela faz? Ela pega dados e transforma esses dados em informação e em conhecimento. Tá? Então, quando eu falo estatística, eu falo de ciência, da ciência em si. Quando eu falo das estatísticas, eu falo de dados. E aí tem algumas definições que são importantes, né, para discussão. A definição entre população e censo, amostragem e amostra. Então, vamos falar primeiro a questão da população e amostra. E aí eu faço a comparação disso, a metáfora que eu uso é um bolo. O bolo inteiro é a minha população. Uma fatia do bolo é a amostra. Então, dependendo do que você queira, do seu objetivo, então a população ou a amostra elas vão ser mais vantajosas uma em detrimento da outra. Né? Então, se o seu objetivo é inicialmente levar esse bolo para uma festa de aniversário, por exemplo, não tem sentido você levar só a fatia. Faz sentido você levar o bolo inteiro e lá você reparte. Mas se o seu intuito é apenas provar para ver se ele está bom ou dividir esse bolo, claro, você vai partir em fatias. Então depende do seu objetivo. A relação entre população e amostra é a mesma coisa. Tá? A amostra ela é um fragmento da população, assim como a fatia é um fragmento do bolo. Tá? A amostra, como fragmento, ela tem que ser um fragmento, se constituir como um fragmento representativo. E nesse sentido, você tem uma série de técnicas de amostragem que são discutidas no seu material. É importante que você dê uma olhada. E uma das mais importantes, né, é a amostra por estratificação, que é importante que você dê uma olhada nisso. É uma das formas que garante, ou pelo menos dá uma possibilidade maior do seu conjunto ser bem representado, a sua amostra ser bem representada. Tá? Então, a população é um conjunto de elementos, sejam pessoas ou coisas, que guardam entre si uma característica comum. Então, por exemplo, nós podemos falar em todos os estudantes de estatísticas da Faculdade Ateneu. Isso é uma população. Eu estou falando de todos os estudantes que cursam a disciplina de estatística e pertencem à Faculdade de Ateneu. Tá? Mas quando eu digo, por exemplo, alunos, né? Eu vou fazer uma pesquisa e de repente eu vou pegar só os alunos do curso, sei lá, de gestão financeira, ou de marketing, onde quer que seja. Então eu já estou tirando uma amostra. E aí uma amostra por estratificação, eu tiraria representantes proporcionais de todas as turmas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma turma de 10 e uma turma de 20, eu vou pegar e eu quero uma amostra de 10%, eu vou pegar 1 e 2, respectivamente. Tá? É interessante que você veja esses resultados. A amostra acontece quando não é necessário ou não é possível fazer um estudo completo. Então, quais são os exemplos que a gente tem desses dois sistemas? O censo da população brasileira, que é conduzido pelo IBGE, então observa a palavra, o censo, ele estuda toda a população. Então, todo mundo é obrigado a responder o censo. Salvo se no dia da aplicação você não estiver em casa, são feitas algumas visitas e você não tiver sido encontrado em nenhuma.
mas se você for encontrado na sua residência, você precisa responder o censo, tá? Isso é necessário. Existe a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Então, ele recolhe uma amostragem e faz um determinado estudo. Então, você tem esses dois estudos que são conduzidos, né? O censo e a amostragem, respectivamente, quando eu utilizo a população ou uma amostra dessa população. Tá? Tem algo aqui que precisa ser abordado também, que vai ter um impacto direto nas contas, nos estudos que você vai fazer mais à frente, que é a questão das variáveis. O que são variáveis? São características. Peso, idade, cor do cabelo, ano do nascimento, enfim. Você tem aí um sem número de variáveis que você pode estudar, né, em uma pesquisa. Então, nós temos dois grandes grupos, as qualitativas, de qualidade, de adjetivo, né? E as quantitativas, de quantidade, de número. Então, as qualitativas, elas se dividem em nominal e ordinal. A nominal, ela não guarda ordem implícita, enquanto a ordinal, sim. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa sobre classe social é uma variável qualitativa e ordinal. Por que ela é ordinal? Porque tem uma ordem implícita nessa variável. Que ordem é essa? Você tem muito bem definido e sistematizado classe A, B, C e por aí vai. E você sabe que essa divisão é de acordo com a renda daquela família. Né? Então, a classe social é definida pela renda. Isso é uma ordem, é um ordenamento. Então, quanto maior a renda, maior a classe social. Então, a classe social é ordinal. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre religião, qual é a religião das pessoas daquele grupo, ela é nominal. Você não tem uma ordem implícita ou explícita. Tá? Você pode encontrar, de repente, uma quantidade. Tem mais católicos ou mais evangélicos, ou o que quer que seja. E aí você vai vendo as quantidades menores, mas isso não é ordinal. O ordinal é quando você tem a ordem, como uma classe social. A nominal, não. Quando você fala de religião, qual a religião das pessoas, você vai encontrar católicos, protestantes, budistas, ateus, satanistas, né? E isso não tem uma ordem implícita, então ela é meramente nominal. Você tem um nome, e esse nome não está atrelado a uma ordem, tá? Discreta e contínua em relação às quantitativas, você está ligado às variáveis discreta e contínua. Esses termos vêm lá da matemática. A matemática foi que introduziu esse termo discreto e contínuo. Então, o que é discreto? São números inteiros. E o que é contínuo? Números fracionados. Então, quando você faz uma pesquisa sobre, por exemplo, quantos filhos as pessoas têm, eu vou colocar essa bem crítica e não tem abertura, né, para questionamento, a quantidade é sempre discreta. A pessoa não tem, que seria zero, né, ou tem um, ou tem dois, ou tem três filhos. Tá? Então não aceita, não existe 2 filhos e 2,3 filhos, 2 filhos e meio, 2,8 filhos. Ou é 2, ou são 2, ou são 3 filhos. No caso da contínua, não, você aceita um valor variável. Então, por exemplo, a altura das pessoas de uma comunidade é uma variável contínua. Então, você tem, por exemplo, pessoas que têm 1,81 m, né, 181,5 centímetros. Então, você aceita a renda média daquelas famílias, aí renda em valor, não em classe social, tá? Que eu falo isso sempre, gosto de fazer esse friso. Você diz, mas a renda não é ordinal é a classe social. A renda, R$800, R$1.000, R$1.352,10, isso é uma variável contínua. Ok? Isso aqui é importante porque está relacionado diretamente a trabalhos que você vem a fazer dentro da faculdade ou em outros locais. Quando você conduz uma pesquisa, seja ela acadêmica ou seja ela comercial, e você vai utilizar a estatística, você tem um método a seguir. Tá?
E esse método precisa ser seguido porque seja acadêmico ou seja comercial, você vai ter prejuízo se essa pesquisa for conduzida da forma inadequada. E trabalho acadêmico ou trabalho comercial, que você precisa tomar uma decisão e não tem uma estatística, como a gente já falou, é uma mera opinião. Então, veja, você tem aqui as fases do método estatístico, então pressupõe-se que você tem um problema, que é a definição do problema. A empresa não está vendendo, né? Qual a quantidade de pessoas que foi, sei lá, pronto, uma pesquisa de estatística que você deve estar vendo todo dia nesse período, né? Nós estamos gravando esse período em plena pandemia de Covid-19, quantas pessoas estão sendo infectadas e quantas estão vindo a óbito. Então, isso é uma pesquisa, isso é um problema. Então, como é que a gente vai fazer essa pesquisa? Tá? Como é que a gente vai coletar esses dados? Quem vai fazer o que na pesquisa? Quem vai pesquisar? Quem vai sistematizar os dados? O que, que a gente vai utilizar como instrumento de coleta de dados? Enfim, a gente vai colocar no papel sobre o que vai acontecer durante a aplicação da pesquisa, né? Essa é uma das etapas que merece mais atenção, porque se ela for bem feita, todo o restante vai acontecer de forma adequada. Mas se do contrário, o planejamento for mal feito, você pode ter você pode desde ter que fazer adaptações no decorrer do processo, que isso normalmente acontece, mas quando o planejamento é mal feito, são alterações críticas de serem feitas, tá? E aí é trocar o pneu do carro em movimento, até uma falha total no resultado final da pesquisa. Isso aí é um prejuízo ou de tempo ou de dinheiro. E, principalmente quando a gente fala de dinheiro, mexer no bolso de alguém é sempre muito perigoso. Tá? Não é recomendado que, principalmente se você foi encomendado, se foi encomendado a você que conduzisse uma pesquisa e desse um resultado, se você entrega um resultado incorreto, você pode ter problemas seríssimos, tá? Dependendo de que tipo de pesquisa você esteja conduzindo. Uma vez feito o planejamento, vamos coletar os dados, organizar esses dados e apresentar. O que é apresentar? É um gráfico, é uma tabela, tá? E depois interpretar os dados e fazer as devidas implementações. O que eu estou querendo dizer com isso? Você fez uma pesquisa, por exemplo, por que uma empresa não está vendendo? E aí você consultou clientes, você consultou os vendedores, você consultou o marketing e conseguiu coletar uma série de dados. Tá? Então, de repente, nós descobrimos que a empresa não está vendendo, né, por causa do preço. Tá? O preço está muito além do mercado, as pessoas não estão pagando aquele preço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o preço. O que eu vou fazer? Baixar o preço. Que impacto essa baixa de preço vai ter na liquidez da empresa? Então, enfim, isso é que eu estou chamando de implementação. Vamos baixar o preço? Bacana. Em quantos por cento? Vai ser necessário demitir alguém? O que vai acontecer quando eu baixar esses preços? Ou não tem como baixar? Tá? E essa é uma parte criticamente importante da disciplina, que são as medidas. É, como eu disse, o objetivo dessa aula é só lhe direcionar um pouco, porque vários desses cálculos você tem feito no seu material. Aí você vai dizer, olha, mas lá é tudo muito estático, eu não estou conseguindo acompanhar. Então eu fiz vídeos, aí isso está no meu canal, tá? Você pode ir lá e acessar e ver os cálculos sendo feitos, tá bom? Então, eles são feitos passo a passo para que você possa ver como é que se constrói uma distribuição de frequências. O que é uma distribuição de frequências, né? É uma tabela com intervalos ou sem intervalos, que mostram como determinada população ou determinada amostragem está dividida. Ok? Nós fazemos os cálculos das medidas de tendência central, e dessas medidas, a mais comum é a média aritmética. E aí uma notícia para você ver, por exemplo, a aplicação. A renda familiar per capita do Brasil foi de 1.373 em 2018, segundo o IBGE. E aí você pode ver como a média é problemática. 1.373 é a renda média. Mas quantas pessoas você conhece que ganham isso? Normalmente,
A grande maioria ganha menos do que isso, ganha um salário mínimo, algo em torno de R$ 1.045, que quando você tira os devidos descontos fica menos de R$ 1.000, né, no período atual que nós estamos falando, é o ano de 2020, tá? Então, acaba, dependendo da quantidade de descontos, ficando menos de 1.000. Então, eu tenho que a renda média do brasileiro é de 1.373. Por que isso acontece? Né? Já que a grande maioria ganha abaixo disso. Então, nós temos um grupo pequeno que ganha muito dinheiro, que leva essa média para cima. Esse é um dos problemas da média. Ela é influenciada fortemente pelos extremos. Então, se você tem muito valor pequeno e tem um valor muito alto, esse muito alto vai puxar os valores pequenos lá para cima. E no caso da renda per capita, acaba dando uma ideia errada acerca de como a população está vivendo, ok? Então, a média, ela tem esse problema. Como é que a gente minimiza esse problema? Com as medidas de dispersão. Olha, a média é essa, mas tem um grupo que se afasta de tantos por cento para mais ou para menos. Então, a dispersão vai dizer isso, como é que as medidas se afastam em relação à média. Tá? Outra medida de tendência central, porque a gente fala de tendência central, é o centro, mostra o centro. E esse centro, como o próprio nome diz, né, pode ser influenciada pelos extremos. Ok? A dispersão resolve isso. A simetria e curtose é fazer análise gráfica sem necessariamente desenhar o gráfico. Tá? A assimetria diz se os dados eles estão distribuídos igualmente à esquerda e à direita da média. E a curtose, se esse gráfico ele tem muita concentração em torno da média ou pouca concentração. Todos esses cálculos aqui, eles estão disponíveis no canal, você pode acompanhar todos com calma, tá? E qualquer dúvida você tem os meus contatos aí no início e no final do vídeo. A estatística, e aí tem algo que eu gosto de frisar nessas aulas, né, que a estatística ela vem ganhando uma importância muito grande, principalmente depois do desenvolvimento dos computadores, né, e fundamentalmente depois do desenvolvimento da internet na última década do século XX. Tá? O analista de internet das coisas, o engenheiro de cibersegurança, esse aqui então nem se fala, especialista em Big Data. O que é Big Data? Né? Primeiro, o que é a internet das coisas? Vamos pelo começo. Existem hoje carros, né, que têm internet atrelada a ele, e eles se comunicam com outros. Né? A cibersegurança trata da segurança da informação no mundo virtual. O Big Data é o seguinte, todos os dias nós produzimos dados até enquanto estamos dormindo. Tá? Talvez isso é o que explicam os especialistas nesse assunto. O Facebook, eles saibam muito mais sobre você do que até você mesmo, né? Seus gostos e por aí vai. O que você produz de dados na rede é transformado, é trabalhado para que as empresas possam te oferecer a melhor experiência possível de consumo. Em geral é isso, não é só para isso, né? Essa é uma das aplicações. O técnico especialista em desenvolvimento de produtos poliméricos, novos polímeros, novas substâncias, tecidos avançados, tecidos que reagem ao calor, ao frio de forma, digamos, inteligente. Esses são dois segmentos com os quais eu particularmente trabalho, consultor financeiro de criptomoeda. Então, nós temos que ter uma boa noção de estatística para trabalhar com criptomoeda e análise gráfica de moedas. E consultor de telefônicas MVNO. O que é uma telefônica MVNO? É uma operadora móvel virtual. É um tipo de telefone que na Europa ela já tem muitos anos, já é um sucesso na Europa e chegou no Brasil, né, para que pequenos e microempreendedores pudessem ter uma oportunidade de empreender no segmento de telefônica, de telefonia celular, sem muito dinheiro. Então, as pessoas estão começando a abrir os olhos para esse mercado. E aqui, para a pessoa que está à frente do negócio, né, que é um dos negócios que eu gosto de investir e venho trabalhando muito nele, né, nós fazemos muita análise estatística, principalmente de onde é que vai ser vendido, qual é o público, enfim.
para quem tem pouco dinheiro para investir, que é um bom negócio interessante. Por exemplo, Big Data, se você quiser trabalhar com Big Data, ou você vai trabalhar os dados, você vai ser funcionário de uma empresa que trabalha, ou você vai montar a empresa. E montar uma empresa para trabalhar com Big Data requer um apoio tecnológico muito forte, portanto, muito dinheiro, né? Essas duas últimas não, você pode trabalhar com as duas com investimentos muito baixos. Então, para quem quer empreender com tecnologia, é um negócio interessantíssimo. Tá? Então, assim, estatística, basicamente, ela está em tudo hoje. Né? E ela é utilizada para dar credibilidade ao que você está dizendo. Então, por exemplo, eu gosto muito do seriado dos Simpsons, e o Homer Simpson tem uma frase sobre isso, né? As pessoas inventam estatística para provar qualquer coisa. 40% das pessoas sabem disso. Né? Essa frase ele usa num determinado episódio, né? Só que ele deixa claro o seguinte: muita gente utiliza estatística para dar credibilidade, não necessariamente aquela estatística é correta. Então, para isso, você que está fazendo uma disciplina de estatística, você perde um pouco do direito, né, de fazer análise de qualquer jeito, de receber uma informação de qualquer jeito. Então, quando alguém lhe dá uma informação, por exemplo, a pesquisa X foi conduzida ligando o Instituto X, ligou para 2.000 pessoas e chegou nessas conclusões. 2.000 pessoas dentro do território brasileiro é quase nada, então essa pesquisa praticamente não tem validade, né? Então você acaba tendo como tirar algumas conclusões que estão por trás das entrelinhas, intenções. Então, quando uma pesquisa é feita, ela tem uma intenção, tá? Se aquela intenção é boa ou é ruim, isso você precisa analisar através das entrelinhas. Então, quando você estuda estatística, você perde um pouco do direito de receber informação de qualquer jeito e de engolir aquela informação de qualquer jeito. Então, hoje em dia, tudo para tudo dão estatísticas. E muitas das estatísticas, elas são dadas para provar para você que alguma coisa está certa quando ela não está. Ok? Só que existe uma série de estatísticas que são feitas, correlações, por exemplo, que são feitas que não têm o menor sentido. Então, por exemplo, qual é a relação que comer manteiga ou margarina tem com o divórcio? Mas alguém concluiu que comer mais margarina resulta mais em divórcio, é o que a gente chama de correlações espúrias. Então, são resultados corretos, mas que estatisticamente, que na prática não tem significado. Tá? Então, o curso de estatística ele tem uma dessas funções, para que você, dentro da empresa, ou até na sua vida pessoal, possa compreender como a informação ela é trabalhada, tá? E qual é o sentido dela, ok? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Estamos aí até o final da disciplina. Veja o canal, acompanhe o canal e veja como é que você pode ver os cálculos. Qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Um forte abraço e até o próximo encontro.